Vamos chamar agora o nosso professor Gustavo, agradecer a professora Poliana pela apresentação e chamar o nosso colega da Universidade Lusófona aqui de Redenção, a Unilab, o professor Gustavo, para falar sobre a sua experiência também nesse tema. Tá? Professor Gustavo, a gente agradece, você tem 30 minutos, mais 10 minutos para a plateia. Bom dia a todos, obrigado, Enio. Vai ser rapidinho, acho que eu vou só passar de forma geral o que a gente tem feito lá na universidade, principalmente em parceria. Professora Poliana, só tem esse livro porque eu quero ele para mim, tá? Tem a ler. Ah, tá. Pode reservar um para mim, por gentileza. Então, bom dia. Meu nome é Luiz Gustavo Chaves, sou engenheiro agrônomo, não sou engenheiro florestal, mas depois eu vou colocar aqui uma questão até para ver se vocês montam uma pressãozinha aqui no final. Eu leciono, recentemente fui colocado para lecionar a disciplina de silvicultura na Unilab. A Unilab é uma universidade nova aqui no estado do Ceará, comparado com as demais, mas já tem 15 anos. Ela fica localizada em Redenção, mas ela tem mais 4 campos diferentes. Tá? Ela tem no Acarape e ela também tem na Bahia. E esses campos, em conjunto, eles dão hoje a possibilidade de termos em torno de 7.000 alunos de forma presencial em todos os campos. Lá, a universidade é dividida em institutos, diferente de alguns outros moldes que são utilizados. E eu fico vinculado ao Instituto de Desenvolvimento Rural. E o Instituto de Desenvolvimento Rural tem um curso de agronomia e lá, em parceria com a Atos, a gente vem desenvolvendo alguns projetos. A Atos é uma empresa que atua no mercado local, de desenvolvimento de assessorias técnicas e nos procurou para desenvolver algumas estratégias exatamente com o uso do sabiá. Quem está passando? Posso... Esse projeto que a gente tem lá na universidade, ele foi apoiado diretamente pela Secretaria do Meio Ambiente do Estado do Ceará. Essa imagem ela representa a inauguração do espaço. Nessa época a gente só tinha, na verdade, uma unidade protegida, em torno de 240 metros quadrados, mas foi um marco, um início para a história dessa unidade de produção de mudas, que a gente tem a sigla UPMA e acaba falando e acaba esquecendo do nome mesmo. Mas a unidade de produção de mudas, auroras, ela fica no campo das auroras e ela é, em parceria com a SEMA, responsável por dar apoio à distribuição de espécies nativas arbóreas na região do maciço de Baturité. Tá? Ela teve como vários objetivos, e aí eu vou focar no último ali, estabelecer modelos produtivos sustentáveis, apoiar florestamento e reflorestamento na região, se tornar um centro de referência em recuperação de áreas degradadas, bem como apoiar ensino, pesquisa e extensão de toda a magnitude na parte agrícola e na parte ambiental. Apoio a instituições governamentais, apoio a produtores agrícolas locais, elaboração e acompanhamento de projeto, mas tem esse ponto final que eu estava comentando com os colegas aqui. O Estado do Ceará ele não tem um curso de engenharia florestal. Tá? Há bastante tempo se discute isso e lá na universidade consegui apoio da reitoria e no início desse ano a reitoria ela se mostrou extremamente inclinada a apoiar essa criação do curso de engenharia florestal aqui no Estado do Ceará. Nós temos estrutura para isso, o curso de agronomia ele já pode receber o curso de engenharia florestal como um curso irmão. A nossa capacidade instalada favoreceria a instalação desse curso e aí agora eu tenho feito aí um trabalho de formiguinha, conversando com as instituições. Nós já temos apoio da SEMA, tínhamos um apoio, eu acredito que a gente continua tendo apoio da SEMAS, da gestão anterior. Há pouco tempo eu comentei sobre isso no COEMA e vem sendo bem
aceito, né? E a ideia é que a gente comece a promover cada vez mais, não seria uma pressão, mas uma provocação externa para que esse curso acabe sendo criado aqui. E a gente tenha engenheiros florestais que acabem conhecendo melhor a flora cearense, né, atuando de forma mais contundente nessa perspectiva. O modelo que a gente tem trabalhado, né, onde o governo ele provoca lá na UPMA, né? E aqui eu falo governo muito SEMA, que é com quem a gente tem mais proximidade, com a Secretaria de Meio Ambiente e Mudanças Climáticas. Então, o governo nos provoca com algumas questões e lá, dentre outras atividades, não só com Sabiá, né, seria uma das atividades que a gente desenvolve, a gente promove soluções na academia, né, e conta com o apoio, né, da iniciativa privada de vários segmentos, né? A gente tem alguns contatos que sempre estão apoiando projetos. Esse projeto do Sabiá, ele tem 2 apoios diretos. Um é da Atos, que eu já falei, né, que tem percebido essa demanda na questão do fornecimento de mudas, do desenvolvimento da espécie aqui na região, provocado por vários temas. Um deles, né, seria exatamente o crédito de reposição florestal, né, cujo a SEMASSE ela já tem um know-how para determinar os volumes, ou pelo menos estimar os volumes necessários para fornecimento desse crédito, né, para quem tem os plantios em áreas recuperadas, mas existem alguns gaps, né, e o que eu queria trazer aqui são somente reflexões, o que a gente tem trabalhado lá na UPMA com relação à parte de produção de mudas. Tá? A nossa infraestrutura já é um pouco maior do que isso aqui, né? Nós temos telado, casa de sombra, produção de composto orgânico, né, de base essencialmente vegetal, né? A gente não trabalha com esterco lá, e produção de humus, né? Então a gente trabalha como fertilizante natural para fazer a base do substrato que a gente usa. A gente utiliza vermicomposto. Algumas atividades comuns que a gente tem lá na unidade, a parte de extensão, recebemos para a educação ambiental, a gente desenvolve pesquisas em parcerias com diversos professores, além de aulas práticas, né, demonstrando aí várias questões relacionadas ao desenvolvimento na silvicultura, né? E aí é uma aula prática aí de uma disciplina que eu tenho lá, que é de plantas daninhas. A infraestrutura vista de cima. Pois bem, vamos conversar então sobre alguma coisa do Sabiá. A professora Poliana ela já abordou alguns temas, né? Então eu não preciso aqui enfatizar a importância disso não só para o Ceará, mas como para o Nordeste. É uma espécie extremamente versátil, né? Ela está aí envolvida com a produção, né, tanto madeireira como não madeireira, recuperação de áreas degradadas, incorporação tanto de nitrogênio como de carbono nos estratos do solo. Tem uma pegada legal também, né, que seria a questão das agroflorestas, também a produção de mel, seja apis ou melífera, mas enfim, é uma espécie que contribui bastante na sua florada como pasto apícola. Ela, inegavelmente, não precisamos discutir muito, porque a adaptação à região, sendo ela autóctone, né, ela não precisa existir. A gente precisa agora trabalhar em cima, ou se quer variedades para a recuperação de áreas degradadas e conservação de biodiversidade, ou se você quer seleção de indivíduos que sejam adaptados a algumas circunstâncias de interesse. Ou madeira, ou resistência, ou capacidade de desenvolvimento mais rápido, né? O potencial ambiental também ele é inegável, né? Porque é uma planta que eu acredito que, dentre várias outras que a gente tem na nossa flora, é uma planta que tem uma alta capacidade de fazer o que eu acho que é mais importante quando a gente vai olhar uma área que está sendo recuperada: cobrir o solo, né? Acabar com a exposição do solo à radiação solar incidente. Então, às vezes, mas eu está plantando só Sabiá, mas você está cobrindo o solo, você está protegendo o solo, que é um ativo que a gente não consegue recuperar tão simplesmente, de uma forma tão fácil.
E o impacto socioeconômico, eu acredito que ele está sendo muito forte agora, né? Eu acho que está só subindo, está estabilizado, por isso destaca como é que está, né? Porque às vezes a gente se acostuma com um determinado preço, quando você vai olhar o preço está lá em cima, né? Então a gente fica aí falando de 8, de 7, de 12, de 11 e dependendo do tipo destaca até mais, né? E aí Mourões a gente não vai nem comentar aqui porque também é um preço muito mais elevado. Aí você acaba agregando valor a esse produto se você colocar isso em extração racional, mediante plantio. Então você começa a abrir essas questões e se você fizer associações como, por exemplo, as agroflorestas, né? Isso aí começa a cair num campo mais interessante para a parte econômica e pequenos produtores têm uma vantagem grande nisso daí. Isso aqui é a parte da frente da UPMA. Eu não sei se vocês perceberam lá no início, eu mostrei uma foto da frente da UPMA, mas num porte mais baixinho. Ali, aquela planta, ela já tinha sido topiada. A gente usa ela como cerca viva na parte da frente da entrada da unidade, até como um elemento didático, pedagógico, né, que a gente pode fazer a condução dele de uma forma mais tranquila, e é uma planta que fornece sombra, é uma planta que fornece um barramento interessante em relação à questão de vento, poeira, e é uma planta que ela tem uma ação, principalmente, não só a sem espinho, mas principalmente a com espinho. Você fazendo esses cortes, fazendo essa topiaria, sempre está emitindo ramos novos, e esses ramos novos, se forem com apulho, se forem com espinhos, você tem uma proteção física aí interessante, né? No Sudeste, ela é chamada cansanção do campo, né? Vulgarmente falando, né? Sanção do campo, não cansanção, sanção do campo. E aí ela tem uma pegada interessante em relação a essa questão da sua utilização em fechamentos, né, de espaços, né, e isolamentos de espaço. Então, isso aí está na frente lá da UPMA. Não é de onde a gente, não são nossas matrizes. Tá? Então, entrando aqui mais na conversa do que eu vim mostrar para vocês, né, em fases mais preliminares, não há ainda um consenso estabelecido de como que eu vou produzir essas mudas. Então, o que eu vou trazer para cá é a discussão de custo, tempo, viabilidade, capacidade de produção, tá? Porque a grande questão é, no final, qual o volume de mudas que você consegue produzir no determinado espaço que você tem, tá? E hoje, a resposta que eu teria para dar para vocês, com base não na definição final das publicações, mas sim na experiência que a gente está tendo com alguns alunos, é que em espaços reduzidos e restritos, o custo operacional e a qualidade da muda, elas vão ditar o que você deve fazer, tá? Então, a gente tem a possibilidade de fazer a recuperação diária com semeadura direta. A gente pode trabalhar com repicagens de plantas, né, matrizes que a gente tem, voltar de novo para o saquinho e ali você já tem sua muda pronta. Mas você pode preparar a muda com qualidade, né? Você pode começar a estabelecer padrões de qualidade para essas mudas e começar a trabalhar de uma forma economicamente viável para trazer uma redução do tempo entre plantio e o resultado que você espera, tá? Então, a gente tem uma evolução técnica em relação a isso. Antes não se falava, nem se cogitava a utilização de tubetes, tá? Hoje eu já não sei, né? Vocês podem até me trazer a realidade melhor do que a que eu tenho, né? Mas eu imagino que hoje um tubete comprando diretamente, pode ser muito bem negociado, a em torno de 21 centavos, no custo operacional, você vai ver que ele pode te trazer muitas vantagens, tá? Entre transporte, armazenamento, viabilidade para você manter aquilo ali no espaço mais restrito, né? E essas mudas de tubete, elas têm me trazido resultados interessantes preliminares. Como é uma cultura de longo prazo, né, e eu assumi a silvicultura há pouco tempo, eu ainda não tenho resultados de 5, 6 anos, mas as expectativas são boas, tá? Então a gente tem como desafio, né, essa questão da uniformidade,
né? Você tem a questão de como é que essas mudas estão realmente. Então, quando eu trabalho, né, no sistema de produção de mudas em saco, né, o volume de trabalho é muito maior. Tá? O volume de armazenamento de área necessária é maior. O transporte, ele é complicado. E o final, né, o plantio, ele é infinitas vezes mais lento do que você trabalhar com o tubete. Tá? E o tubete ainda te permite uma coisa interessante, né, o manejo em uma posição ergonômica, se você fizer a bancada suspensa, de forma mais adequada. Então, isso são inovações que a gente considera como recentes, né, mas já estão disponíveis no mercado há bastante tempo e a gente imagina que está na hora de produzir mudas de sabiá de forma diferenciada, principalmente dependendo da aplicação. Tá? Bom, a gente começa a estabelecer a ideia de que são protocolos técnicos avançados, né? E começa a entender, né, que um tubete ele tem em torno de 50 ml. Como é que eu vou manter uma plantinha tão grande, que vai se tornar tão grande, num tubete que tem 50 ml, enquanto que a gente ainda tem a teoria de que o saco ele tem mais solo, ele tem mais substrato preparado, então essa muda ela vai ser mais forte. Não funciona tão bem assim. Tá? No caso do tubete, a gente tem que se preocupar com algumas questões. Primeiro, com a qualidade do que você está colocando dentro daquele tubete. Segundo, qual o manejo que você vai dar, né, para essa muda que está nesse tubete. Terceiro, a gente não tem muito que comparar a questão do que tem dentro do substrato que você está preparando e daquilo que você pode fornecer. Porque hoje você tem diversas fontes diferenciadas, nutrientes, aminoácidos, enzimas e hormônios que podem ser utilizados para suprir essa necessidade que muitas vezes aqueles 50 ml eles não vão trazer. Tá? Então, a ideia é que a gente sempre trabalhe com substratos enriquecidos. Né? E é nisso que a gente tem focado lá nessa parceria lá com a Atos. É a entrega de substratos que tenham a capacidade de fornecer aquilo que a planta precisa. Uma outra questão interessante é que quando a gente está trabalhando com mudas, e alguém comentou sobre né, licença, Renazem, né, e as questões de fiscalização, não sei se tem alguém do MAPA aqui hoje, né, mas o MAPA é que cuida desse regramento, tá, dessa normativa. E as mudas, mesmo de sabiás, elas têm, né, uma necessidade de controle de qualidade, padrão mínimo. Então não pode estar alta, nem baixa, grossa ou fina, com folhas de um jeito ou de outro. Tá? Ou disseminando, a gente tem problema lá no telhado, tem muitas outras atividades. Eu não tenho um controle da circulação das pessoas, então eu já tive problema com mosca branca, com cochonilha, eu tenho um exemplo da cochonilha aí, mas a gente sempre está atento, tá à altura dos olhos. Essa aí é uma bandeja, né, pequena, eu vou arredondar os números, tá? Ela não tem 200 mudas aí não, mas ela tem em torno de 200, 186 se não estiver enganado. 184. Né? Então eu vou usar números redondos só para facilitar a ideia. Então numa bandejinha dessa aí você consegue transportar 200 mudas facilmente, sem muita dificuldade, tanto em peso como em acomodação. E essas estão no chão, apoiadas por tijolos, como vocês estão vendo. Isso aí era um manejo que a gente estava fazendo, tá? E fazendo a seleção dessas mudas. Então isso daí, né, que é a padronização, ela fica muito mais simplificada. Você levantar um saquinho daquele ali, não precisa mais fazer crossfit, não precisa fazer academia, porque é o tempo todo você levantando, né, 800 gramas, 1 quilinho ali na mão, de um lado, do outro, e vai, e muda, e faz a dança das mudas, e você precisa de muito espaço para trabalhar isso daí. Né? Acaba que até desestimula muita juventude, que eu vejo, às vezes, não tão interessada para algumas questões, e isso aí ajuda, você agrega, né, uma forma mais otimizada de trabalhar. Então, a rustificação ela fica mais simplificada, né? Você pode fazer uma seleção interessante
dessas mudas padronizadas e vai começando a fazer a exposição à radiação solar. Você começa a trabalhar melhor com a ideia, mesmo que você tenha muita experiência, mas aí você começa a trabalhar muito melhor com a ideia de percentuais de uso. E a expedição e o transporte aí é outra coisa que é indiscutível. Tá? Rapidamente você consegue contar, rapidamente você consegue embarcar essas mudas e rapidamente você consegue acomodar essas mudas de forma adequada para que elas, durante o transporte, inclusive da base onde você está produzindo as mudas para o produtor, ela não sinta tanta coisa. E é por isso que o pessoal consegue produzir mudas lá, sul e sudeste, mandar para cá sem muita dificuldade, fazendo os rocamboles bem encaixadinhos, e você só vai conseguir fazer isso se produzir essas mudas em tubete, né? Ou então se você for trabalhar com outro formato, que seria estaquia, mas aí envolve outras questões. O manejo de pragas e doenças, ele fica extremamente facilitado, tá? A visualização, a capacidade que você tem de observar isso, ao invés de estar no solo, mas eu tenho a minha estrutura, ela permite que eu trabalhe numa posição, mesmo com saco, numa posição ergonômica adequada, né? Aqui a altura do umbigo e ela cresce em cima de bancada, mas nem todo mundo vai produzir muda em saco em bancadas de concreto, porque aí só se for uma estrutura de alvenaria adequada. O peso é muito grande, o peso é complicado. Aqui não, aqui você já tem um substrato bem mais leve, bem mais interessante e um volume menor. Fazendo uma comparação direta, é você trabalhar com 50 ml e trabalhar com 1 litro, né? Ainda entra num outro momento, que eu vou exemplificar bem aqui, que é com relação ao manejo disso daí, dos volumes. Aí a gente pode trabalhar de forma, né, a ter controles de doenças que eu tenho, né, tido problema lá, tanto risoctônia como fusário. Tá? Isso aí eu acho que para quem produz muda acaba tendo esse mesmo problema. Eu nunca tive problema com pitching, que é um dumping off que normalmente acontece, então isso aí é mais para hortaliça, eu não vi nenhum problema desse lá comigo, mas me causam problemas que eu tenho que rapidamente atuar e rapidamente fazer descartes e rapidamente tomar ações. As questões, né, tanto bióticas, elas são menos impactantes nesse momento. Eu consigo controlar melhor a temperatura, a questão do vento, a questão da irrigação, por causa dos espaços mais restritos com o qual eu consigo trabalhar. Bom, é isso que eu estava falando. Nas circunstâncias que a gente trabalha lá, com relação à racionalização de uso de recursos, e aí recursos entendam tudo: água, energia, espaço e pessoal, humano. Porque essas mudas, elas não vão se desenvolver sozinhas. Você precisa fazer todo um trabalho nesse sentido, tá? Então ali eu tenho o nosso colaborador, né, o José Hilton Pontes Vinheira, né, é um dos meus braços, né, e pernas, ou direito ou esquerdo, e aí tem o segundo colega lá, que é o Evenilson, que é braço e perna direito. Se faltar um, eu fico manco, fico aleijado e não funciona. Quem faz funcionar as coisas lá são os meninos. Então, a primeira coisa que eu faço é perguntar para eles: e aí, o que a gente está fazendo? Está dando certo? Como é que vocês acham? A primeira coisa: não, professor, isso aí é bom demais, desse jeito é bom demais. Aquele negócio do saco é complicado. A gente fica, né, não rende, ocupa muito espaço, dá trabalho e tal, não querem voltar mais. A gente mantém alguma produção em saco, sim, porque a gente não é o nosso carro-chefe, sabiá, né? A gente trabalha aí com 52, 53 espécies nativas diferentes em produção, claro que em menor escala e dependendo do que a gente recebe de orientado para poder trabalhar em específico com cada uma dessas mudas, mas, como eu falei, né, nós temos um projeto com a Secretaria de Meio Ambiente, então a gente atende a demandas locais, tá, de prefeituras e de instituições, então o foco ainda é muito forte, não na produção, mas sim na questão ambiental. Então, outras espécies têm mais interesse. O pau branco, os ipês em geral, de uma forma geral, né? E o sabiá, ele fica
para uma produção muito mais específica para a gente lá, né? Pensando mais em produção. Então, o que acaba acontecendo? Em 10 minutos eu consigo aí, com o Zé, em torno de 2.000 tubetes preenchidos. Tá? Então, com relação ao tempo, eu não tenho muito o que, né, discutir. Operacionalmente é muito mais simples. As mudas, elas são produzidas a partir de semente única. A gente não faz uma coisa que normalmente as pessoas acabam fazendo, 2, 3 sementinhas por célula, e aí acaba depois tendo que fazer um desbaste, ou acaba não fazendo esse desbaste. Nessa primeira batelada de germinação, a gente acaba ainda percebendo bastante, né, uma dificuldade, e aí eu trago para vocês que a gente, né, eu também estou querendo aprender aqui nesse evento, se há alguma forma da gente melhorar um pouco essa germinação, ou se é uma questão, né, fisiológica, né, botânica das matrizes que a gente tem. Eu não consigo passar de em torno de 50% de germinação. Então, eu tenho muito retrabalho. Já fiz de tudo, para um lado e para o outro. Mas não consigo passar muito disso aí, não. Inclusive, já comprei semente fora, né, beneficiada, e o resultado foi o mesmo. Tá? Então, para a gente fica muito mais fácil para manejar isso daí, ver o que germinou e o que não germinou, já tem uma bandeja de espera e a gente já vai fazendo a classificação a partir daí. É o colega Davi, né? Eu usei ele de modelo aí para fazer a parte de inspeção, então fica muito mais simples você fazer a inspeção num formato desse, de um volume maior de mudas e conseguir, né, resultados mais contundentes, né, na nossa realidade lá. Aqui é uma fase inicial, aqui já é uma fase padronizada. Você começa a perceber que as plantas elas apresentam muito a mesma coloração, o mesmo tamanho, mas mesmo assim a gente precisa fazer uma repadronização disso daí, né? A nossa estrutura, né? Aqui eu teria uma outra unidade, né? Onde eu já estaria fazendo o manejo e a padronização dessas mudas aqui nessa altura. Aqui é o que a gente tem trabalhado bastante, que é essa parte de nutrição, né, mineral via foliar dessas plantas. O substrato que a gente utiliza, a gente já coloca alguns aminoácidos, ácidos orgânicos, para auxiliar nesse processo inicial, e reforçamos alguma coisa com a parte de fósforo, mas aqui a gente está fazendo uma adubação também, né, com aminoácidos, para reforçar o desenvolvimento dessas plantas. Quando erra-se a formulação, então não é uma coisa tão simples, a gente está numa fase final de definir um protocolo, mas quando erra a mão, a gente começa a ter muita fitotoxidez, então não é uma coisa simples, a gente queima folha às vezes, se errar um pouquinho o balanço, o horário da aplicação, o volume determinado, tá? Mas depois a gente consegue recuperar, tá? Aqui são problemas que a gente acaba tendo, tem que controlar muito bem a questão da água, né? O substrato ele acaba retendo bastante umidade, a percepção que eu tenho é que Sabiá, a gente ainda não fez esse trabalho, né, de forma já a concluir, mas a gente já tem os nossos turnos de rega determinados, e aí vai variar muito, de acordo com a temperatura que você tem, com a umidade que você tem no local, com o vento e tudo mais, mas dependendo da época do ano a gente acaba perdendo bastante, temos que cortar muito a irrigação, estimular um pouco aí a condição em que o Sabiá ele, naturalmente ele está submetido, que são condições de não tanta umidade assim, ele não se dá tão bem, então às vezes a gente tem proliferações aí descontroladas de risoctônia e acaba matando muita planta. E uma coisa que a gente tem bastante problema lá, né, mas acaba controlando com a formulação simples aí de detergente e água, que é a cochonilha, tá? Eu ainda não tive muita dificuldade. Já tive um problema sério com mosca branca. Aí eu tive que entrar, né, com controle químico, mas foi uma vez só. Esse é o padrão que a gente está procurando lá, tá? Mudas acima de 20 centímetros, com 3 milímetros de diâmetro do coleto. Esses 3 milímetros de diâmetro, para a gente ter uma noção, é basicamente a espessura de um cabo desse de celular que vocês têm para carregar aí.
tá? Esse melhorzinho, esse original que vem no celular de vocês. Aquele Xing Ling que é mais fininho não vai dar certo. Então é um cabo, né, de 3 milímetros. A relação que a gente sempre tenta manter é 2:1, 2 de parte aérea, 1, né, de parte radicular, e a gente tem conseguido sobrevivência de 86%. Né? A gente já fez o uso dessas mudas em algumas regiões diferentes. A mais recente que eu estou fazendo é em Icó. Né? Tem um parceiro, um amigo lá, ele tem uma área, a gente fez uma introdução. Só vou ter resultado no ano que vem, mas a gente já está acompanhando que na fase inicial de 1 mês de adaptação, eu não tive problema nenhum com 98% de pegamento. Então quase você não tem que fazer repasse. Tá? Aí os nossos ensaios eles ainda estão sendo feitos, né? Todos em blocos, né? Casualizados, e análise de A9, regressão para a parte de desenvolvimento, crescimento. Aqui são outros ensaios, né, que a gente está fazendo, não dá para enxergar, mas tem tratamento 1, 2, 3 e 4, né, e com repetição aqui do lado, então a gente tem em torno de 90 plantas aí. São as brincadeiras que a gente faz na universidade para encontrar alguma coisa que tenha algum sentido e que a gente opte em trabalhar de forma mais profunda. Aí a gente trabalhou, né, com testemunha, um bioestimulador, né, de microbiota, de substrato ou de solo, um enraizador e o tratamento 4, a combinação dos dois, né, 50%, 50%, e aí eu já percebi que isso a gente pode melhorar. Mas como resultado aqui a gente percebe que não tem influência nenhuma na germinação, tá? A gente teve aqui uma germinação nesse momento, né, em torno de 17% a 15%, então a diferença entre o pior tratamento e o melhor tratamento na germinação ela não foi significativa, a gente tem a diferença de 2 pontos percentuais, mas não foi significativo, mas o fato está aqui. Quando eu percebo dessa planta até essa, né, a gente vai ter um desenvolvimento, né, maior, né, desse apontamento meristemático nas plantas que a gente utilizou os dois produtos, né, o que estimula a microbiota e o que estimula enraizamento. Né? E aí a diferença a gente começa a perceber nesse crescimento aí, tanto, né, da raiz como da parte aérea. Um detalhe das mudas que a gente acaba produzindo em tubete, outra coisa que a gente tem feito uma observação aí empírica ainda, é que a gente tem um aumento de área foliar, né, nessas mudas que estão produzidas em tubete. Esse é um exemplo, né, de um plantio feito aí por semeadura. A gente percebe que as plantas elas simplesmente não conseguem ter um calibre adequado, né, porque a DAP delas a gente não consegue nem medir, e são plantas que têm 5 anos no campo. Tá? Aqui são os problemas que a gente observa na produção de mudas em saco. Eu ainda continuo produzindo mudas em saco, estou diminuindo porque há pessoas que preferem ela em saco. Então a gente tem um problema aí de enovelamento, entortamento de raiz. Isso acaba não acontecendo no tubete, porque ele tem as estrias, todo mundo conhece, aquelas estrias impedem que a raiz ela dificulta que ela dê essa volta e novele, e o orifício muito aberto faz com que quando ela vai saindo, ela oxida ali embaixo e acaba fazendo uma poda natural. E eu cortar essa raiz aqui não vai fazer muito efeito, porque ela realmente está numa situação inadequada. Volume de trabalho de pessoas para se fazer o plantio de mudas. Aqui é uma área plantada em muda, mas muda de saco, tá? 3 anos, e eu acredito que a gente pode melhorar um pouco isso. Área foliar semelhante ao que a gente tem de uma muda que a gente consegue trabalhar ela ali no tubete na fase final, então as folhas semelhantes ao que a gente ainda tem em muda, né? E ela só consegue desenvolver essas folhas no local que a gente observou já no terço superior. Aqui é um exemplo, né, das mudas que a gente produziu e foi a campo. No campo, esperando para ser plantada, colocadas em caixas, né, que podem ser transportadas de forma muito fácil, e o operador ali, trabalhando, né, colocando essas mudas aí de uma forma bem mais confortável, simples, e aí carregando facilmente 50, 60 mudas e aumentando a capacidade dele em campo em distribuir essas mudas.
O transporte é muito facilitado, não concordo com o que está aí, mas é o que às vezes acaba chegando, mas imaginem que aqui tem 2.000 mudas. Essas 2.000 mudas em sacos nunca conseguiriam ser colocadas aí, tá? Aqui era um videozinho, né, mas eu achei melhor não colocar, mas em aproximadamente 15 segundos, né, o trabalhador ele consegue colocar em torno aí de 5 mudas, né, no metro, né, no espaçamento linear. Então é muito mais rápido, muito mais confortável, tá? E essas mudas, se bem trabalhadas, acabam tendo um melhor pegamento. É o resultado que a gente está esperando chegar, né, um cerne bem formado, né, vermelho. Eu acho que faltou alguma coisa. Tinha uma apresentação ali, mas eu acho que ela falhou, né? Era um fechamento. Mas é isso, gente. Eu já estou no tempo, né, Enio? Estourou. Foi mesmo. Eu pensando que eu falo muito. Desculpa, gente. Mas, enfim, fica o contato, fica aberto aí para perguntas. Agradeço o espaço e já vou passar aqui sem delongas para o Enio. Mas esse não é só privilégio seu não, viu? De estourar tempo. Tá bom. Gente, são 10 minutinhos para perguntas, depois logo em seguida a gente vai para um breve lanche aqui, tá bem? Então... Podem ser tranquilos, eu não sou aqui. Sou especialista, acho que tem muito mais especialistas aqui na plateia do que eu aqui na cultura. Bom dia. Bom dia. Sou Jonathan, sou técnico agrícola do Instituto Pontes, certo? Do Instituto da Pontes Indústria de Cera. Você falou de sabiá, a questão nutricional. Vamos lá. Eu sou técnico responsável pela produção de mudas do viveiro, certo? Nós temos uma problemática muito grande, que é a deficiência nutricional do sabiá em decorrência da parte ínfima de questão de 50 ml, 100 ml do substrato. Nós temos uma normativa que é antiga, que é a utilização de arisco com a compostagem que é produzida pela gente. Só que existe a incrementação por parte de aminoácidos e tudo mais. Quais são, vamos dizer, as suas dicas em relação a esse tipo de manutenção para que não se haja uma mortalidade tão grande que beira os 40% a 50%? Primeiro, obrigado pela pergunta. Né? A primeira coisa que eu faria era um reforço no fósforo, né, para estimular o desenvolvimento radicular. O reforço do fósforo ele tem que existir. Se ele não existir, seja ele utilizando o aminoácidos, ou enzimas, ou ácidos orgânicos, né, você vai ter que fazer um equilíbrio aí no teu substrato do fósforo que você está fornecendo para essas plantas. Segundo, dá uma observada no teu composto orgânico. Né? Como eu falei, lá eu não utilizo esterco. Né? A gente tem um desequilíbrio aí na relação CN, eu sei, mas no fim das contas, esse substrato ele está muito mais focado em manter a porosidade adequada, manter essa muda firme, manter a umidade, do que esse fornecimento de nutrientes. E aí eu reforço isso com verme composto, que aí já tem um material orgânico mais prontamente disponível, e com a utilização de alguns bioestimulantes para que o que eu já estou levando de microbiota envolvido ali naquele substrato, ele possa ser disponibilizado para a planta, né? Aí eu consigo melhorar um pouco mais. Como eu te falei, é uma formulação um pouquinho mais complexa do que só o trivial de juntar o arisco, né? Que é uma coisa que a gente usa bastante, mas algum composto orgânico. Não é só isso, né? E além disso, nas primeiras fases, após a emissão da terceira folha definitiva, a gente já entra com alguma coisa de adubação foliar, tá? Que pode ser qualquer eu recomendaria qualquer biofertilizante que você conseguiria ter disponibilidade, que aí você pode produzir até a partir de churume de resíduo orgânico. Bom dia pessoal, meu nome é Stefano, Ilha de Ciuta, eu sou engenheiro florestal, consultor, eu tenho uma empresa chamada Bioforte Produtos e Serviços.
E vou fazer alguns comentários aqui, pegando o gancho que o Gustavo fala, né? Acho que a primeira coisa que é importante é trazer à luz a produção de mudas com qualidade, né? Então, acho que esse é o primeiro desafio, e ele fez uma pequena abordagem aí a respeito das vantagens e desvantagens de se utilizar determinadas embalagens que vão resultar em resultados satisfatórios do ponto de vista civicultural, né? O que a gente na prática observa é o seguinte: o viverista que trabalha com mudas em saco plástico, ele é o cara da expectativa de venda. Então, por que ele planta em muda em saco plástico? Porque ele tem mais tempo de viveiro. Ele não sabe se vai vender essa muda, ele não sabe se essa muda vai ser comercializada, há uma facilidade maior de obtenção desse tipo de embalagem, o cara vai aqui no centro da cidade e compra, muitas vezes falta informação para ele sobre a questão tecnológica do tubete. Então, o próprio cliente, a maioria dos clientes que compram semente, muda, como eu brinco, né, para fazer remédio. O cara vai lá, eu quero 100 mudas de sabiá. 100 mudas de sabiá é para o cara fazer remédio aí, para tomar chá, né? Nós estamos falando aqui de plantio comercial. Então, o próprio cliente, ele prefere uma muda de sabiá, porque quando ele do tubete, no saco, porque quando ele leva, ele deixa lá 1, 2, 3 semanas, 1 mês, lá, não, eu vou levar aqui, botar embaixo da árvore para molhar, para ver se fica melhor. Então, existe uma série de questões que estão atreladas à qualidade das mudas, mas é importante a gente abordar essa questão que está sendo tratada aqui. O professor já falou várias vantagens aqui sobre a questão da muda. Logística, transporte, vou dar um exemplo. Eu carrego numa estradinha cabine simples, 1.500 mudas no saco plástico. Eu carrego 7 milheiros no tubete. Então isso faz diferença grande, certo? Custo, tempo, otimização e tudo mais. Os trabalhos com relação a manejo de viveiro. Eu não sou viveirista, mas a gente acompanha aí bem uns 10 viveristas, tem uns caras que estão se profissionalizando e outros que ainda continuam, né? Enfim, dentro dessa perspectiva. O que eu posso comentar, eu não vejo ninguém... Primeiro, a gente tem um número assim meio cabalístico de 75 dias, 90 dias nós temos muda pronta. Certo? Dentro daquilo que o professor colocou ali, acho que é 20, 25 centímetros de altura, né? Então, se o cara chegar para mim hoje, te entrega muda de sabiá, ele com 75 dias o cara consegue te entregar muda de sabiá, certo? Ou 90 dias com uma segurança um pouco maior. Isso é um padrão que a gente tem trabalhado aí. Questão de germinação, sementes. Infelizmente, essas pessoas que hoje vêm produzindo mudas têm lançado mão de comprar semente na internet de algumas empresas com qualidade, né? Vou citar o nome aqui da Caiçara, mas tem outras aqui que fazem uma comercialização de sementes e, lamentavelmente, na terra do sabiá, ninguém rende semente de sabiá. Ou vende no avulso aqui, o meio litro aqui, acolá, dentro de uma garrafa e tal. Tem algumas pessoas que a gente conhece que vêm fazendo um esforço com relação a isso aqui no Ceará. Tem pessoas que inclusive aqui estão, que também produziram mudas e está fazendo um trabalho, mas ainda muito formiguinha, né? Eu acho que o desafio nosso dessa oficina é um pouco a gente tentar conectar isso. E por fim, do ponto de vista de fitossanidade, né? No viveiro eu nunca vi ninguém comentar nada, certo? Eu confesso que nunca também parei para tratar muito diretamente a isso. Em campo, a única coisa que a gente observa é o ataque do mané magro, né? Que é o louva-a-Deus, enfim, e tal. Em alguns momentos ele ataca, né? E a gente vê que as condições climáticas é que afetam, muita chuva e muito calor. Então, era mais um relato aqui e acho que tem gente que também pode contribuir. Eu sei que o tempo é exíguo, mas a ideia nossa é de realmente a gente tentar compartilhar um pouco do trabalho de campo. E, de novo, reforçar a importância da qualidade das mudas, né? Então, só que são esses os desafios que se colocam, né? E pensando na perspectiva de implantação, de redução de custos, né? Como o professor falou, não tem dúvida que o tubete ele tem essa resposta. Nós estamos indo lá um pouco além, trabalhando com algumas pessoas aí, né? Existem algumas regiões que já acontece isso, que é a semeadura direta.
Inclusive também tem pessoas que estão aqui tratando disso. Obrigado. O Stefano, obrigado aí pela tua contribuição. Eu vou até esticar um pouquinho mais, né? Na verdade, as mudas elas produzidas em tubete, ela tem um caráter muito mais profissional, né? Você já tem que ter uma área preparada, esperando que essas mudas vão chegar. Você não vai, teoricamente, esperar que essas mudas cheguem para ir preparar o campo, para ir fazer a introdução, para fazer o plantio, né? E a gente precisa, eu acredito, que conversar com o sabiá no mesmo patamar, né, que a Embrapa aí já desenvolveu 30, 40 anos de trabalho com o eucalipto, né? Então eu acho que é o eucalipto do Nordeste, na verdade, né? Porque é uma planta que já tem condição, né, de ser trabalhada em qualquer uma das regiões que a gente tem aqui no estado, né? E não é tão exigente assim, ela só precisa de um mínimo de cuidado. E às vezes quando você imagina o plantio dessas mudas em saco, alguns de vocês já devem ter acompanhado, rapaz, é trabalho, assim, a logística ela fica muito comprometida e desestimula. Quando você trabalha com mudas em tubete, é outro nível, é outra coisa. Mas exige, né, como o Stefano falou, qualidade de semente, né, exige uma programação antecipada, exige um preparo de solo, existe uma tecnificação. Não é simplesmente pegar e jogar a mudinha lá, né? Eu trouxe mais esse viés da coisa um pouco mais profissional, em volume, não em pequenas áreas. Professor, primeiro, parabéns pela sua palestra, muito boa. Obrigado. Tirei muita informação. Eu sou Heleno Monteiro. Prazer. Tenho uma propriedade ali em Canindé, uma pequena propriedade, e estou tentando viabilizar economicamente lá. A questão da semente, da coleta da semente, aquele o colega colocou que é difícil ter semente produzida aqui, a gente tem muita mata e tem muita semente aí. Você tem algum conhecimento, alguma informação que possa nos ajudar a como a gente coletar a semente e como tirar daquela bagenzinha, como beneficiar para colocar no mercado? Eu vou dizer o que eu faço lá. Primeiramente, a gente seleciona as matrizes. E a gente seleciona a matriz para o que a gente quer. Eu quero madeira, eu quero cobertura, eu quero folha. Então a gente já tem 3 locais diferentes que a gente tem matrizes específicas para o que a gente quer. Primeira coisa, o senhor precisa definir qual é o seu objetivo, né? Eu preciso de uma planta que dê uma florada mais exuberante porque eu estou preocupado com as minhas abelhas. Eu preciso fazer um cercamento. Então já vou escolher alguns que tenham alcúlios mais aguçados. Então é a parte que a professora estava explicando, é a seleção daquilo que você quer. Definido isso daí, aí você vai acompanhar aquela planta e vai retirar as sementes no volume que você pode trabalhar. E basicamente, me corrija se eu estiver errado, por favor, mas a forma mais prática que a gente conseguiu foi jogar as bagenzinhas dentro de um liquidificador. Bater e ali depois fazer o que a gente chama de beneficiamento. Ou seja, aí eu vou tirar quebradas, danificadas, tá? E após isso aí, a gente sempre utiliza o tratamento térmico para induzir um pouco essas sementes a germinarem melhor. Então a gente trabalha assim com um pouco de água quente, não muito, né? E tem tido um resultado melhor, né? Ela fica já numa fase que a gente chama de embebida, já vai, né, de uma forma melhor para o local dela, seja saco, tubete ou diretamente no solo. Gustavo, a gente agradece, né, mais uma vez a apresentação, tá? Dizer porque na sequência nós temos o professor Marcos Drummond, depois da Embrapa, semiárido, e na sequência o Alencar Garlet do Serviço Florestal Brasileiro, tá?